Estamos falando sobre o Extreme Life, vida ao extremo. Nós falamos para a primeira semana sobre o talento. Esse talento que Deus nos dá, que Deus colocou sobre cada ser humano. Todos nós temos um talento. Não tem um ser humano sequer que possa dizer, eu não tenho nenhum talento. Todos nós. E a grande verdade é que alguns desenvolvem mais esses talentos, esses dons que Deus dá, e outros menos. E esse desenvolvimento é através do exercício, da prática. E na segunda semana nós falamos sobre o desenvolvimento, a importância de desenvolver esses talentos que Deus nos deu. E o Bernie falou que é muito simples para desenvolver um talento. A primeira coisa que nós precisamos é dar o primeiro passo. É assim como para você começar a se exercitar, mexer um pouquinho, precisa começar no primeiro dia de academia. É verdade, né? O duro é esse dia chegar. Estou esperando o teu. Aí, já estou sendo cobrado aqui. Eu não dei esse passo, mas a verdade é tem que começar o primeiro passo. E hoje eu quero, com a graça de Deus, falar um pouquinho com vocês sobre o caráter que eu e você precisamos também desenvolver. Tendo esse processo de caminhada com Deus, uma das coisas mais importantes é o desenvolvimento do nosso caráter. E nessa vida extrema e cheia de corre-corre, cada um é a dona de casa, é a mulher de casa, é a faculdade, é o jovem, é o médico, é o advogado, é o vendedor, é o construtor, é o dentista. Todos nós temos uma vida extrema, uma vida agitada. E às vezes nós somos colocados em provas para desenvolver o nosso caráter. Eu quero convidar aqui o Edson e o Milton para a gente conversar rapidamente aqui um pouquinho. O Edson é advogado, o Milton é um cirurgião, médico cirurgião. E tem uma vida também extrema, vive em extremos na vida, na semana, nos dias, cada um deles. Assim como eu falei, não é diferente de você que mãe que cuida dos filhos e aquela coisa toda, cuidar de casa, filho, marido, todas as coisas, aquela correria toda. Mas eles também ocupam uma função, né, dentro do trabalho muito importante em vida extrema. E o Edson é advogado e o Milton é neurocirurgião. Edson, me fala um pouquinho. Está quanto tempo na Copel? Como que é essa vida lá, essa responsabilidade, essa vida extrema ali dentro de uma companhia tão grande como a Copel? Como é que é a sua vida ali dentro, a sua rotina, como é que é? É tranquila? Eu tenho uma atuação de análise interna, de consultoria interna, onde eu lido com contratos e tenho uma relação com alguns fornecedores, com alguns parceiros e principalmente com aqueles que querem contratar ou querem ser parceiros da companhia. Além disso, eu tenho uma atividade contenciosa, segundo os processos, onde eu atuo judicialmente nos processos da companhia. No âmbito interno, seria a consultoria, os contratos, a relação com fornecedores, parceiros. Existe, como o Marcos colocou bem aqui, em qualquer profissão, muita pressão pelo tempo da solução das coisas, mas também existe uma pressão velada, que é aquela onde se espera uma fraqueza de alguém que está analisando alguma situação que possa favorecer indevidamente alguma pessoa. Isso traz realmente uma aflição, e acredito que seja em qualquer profissão, que você seja testado, e isso você é aprovado diariamente. Parece que Deus realmente nos testa diariamente a nossa formação, a nossa idoneidade, a nossa integridade, a nossa pureza e o nosso caráter. Isso então gera um estresse, mas a gente consegue, tendo bases sólidas, você consegue realmente driblar isso tudo e se conduzir de acordo com a sua consciência, com a sua formação. Isso traz, na verdade, uma paz de espírito e também traz uma consequência, muitas vezes, né? Porque você não atendendo um interesse do outro, que não seja um interesse legítimo, um interesse que para o qual você é pago, você pode sofrer alguma consequência. Isso acontece, mas nada de tão negativo pode acontecer se você desagradar alguém. É mais forte do que você ter a tua paz interior, que você possa deitar
todo dia encostar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Quando envolve, então, muito dinheiro, as pessoas se mostram interessadas que você, de alguma forma, releve ou facilita alguma coisa. Então, você realmente tem uma dificuldade muito grande de atender essa situação. Dificuldade no sentido de que você vai sofrer uma pressão. Não tem dificuldade quando você tem a posição, você é profissional, você tem uma formação de caráter completa, e isso que faz a diferença. Mas, quando eu digo dificuldade, a maior dificuldade realmente é a pressão. No tempo que isso faça rápido, porque rápido você pode me favorecer. Tirando esse aspecto aí, no aspecto pessoal, você releva, você consegue administrar, salvo. Eu já tive colegas que foram dispensados da companhia por agirem com uma fragilidade ou outra, que não adianta, a gente sabe que isso acaba aparecendo, né? Então tivemos mais de um colega dispensado, demitido por conduta por desvio de conduta. Hoje existem situações, né, que não só o risco que o médico tem exercendo a sua profissão, mas tem toda a consequência de um pequeno erro, um pequeno deslize que você tem, e toda uma cadeia de problemas, desde o paciente, familiares, processando o médico e culpando. Erro pode fazer parte, que claro, todos nós estamos livres disso, e lida com esse tipo de pressão também, de o tempo todo pessoas, por mais profissional que seja, pessoas fazerem pressão e ameaçarem. Como é que é isso? Existe isso? É forte? Como é que dá? Existe, por mais que você explica para a família que pode ter uma complicação, pode ter alguma sequela, alguma coisa desse tipo, ninguém está preparado para isso. Tem pacientes e famílias que entendem bem e aceitam e compreendem que muitas vezes não foi nem sua culpa do médico, mas sim da doença que o paciente tem. Mas tem famílias que ameaçam, tem pacientes que ameaçam. Assim, aqui no Brasil não é comum um processo médico, mas acho que é uma tendência para acontecer muito. O Milton acabou de chegar dos Estados Unidos, ficou um ano lá estudando. Sim. E essa pressão lá fora é mais severa, o pessoal leva mais a sério isso? Lá é bem pior. O nosso treinamento, para quem não chama de residência médica, o residente do primeiro ano ele só começa se ele já tem o seguro médico. Ele não pode começar a trabalhar se ele não tiver o seguro. Você chegou a introduzir sobre caráter, porque então existem pessoas de bom caráter e pessoas de mau caráter, né? Você lembra de alguma situação onde você foi tentado, você teve que ir aos seus valores? Sei que isso é quase constante, mas no início, quando você começou a fazer essas primeiras análises, esses contratos, como você falou, milionários, onde você ficou tentado a, puxa, né? Será que eu vou me beneficiar disso? Onde o seu caráter foi tentado e você teve que checar seus valores e dizer não para isso. E não só isso, eu já emendo na segunda pergunta, você já viu colegas, tem visto colegas que volta e meia têm se deixado a se levarem, têm sido de mau caráter, pessoas mal intencionadas lá junto? Como é que é isso? Olha, posso dizer para você que as oportunidades de você ter um comportamento que não é correto existem sempre. Mas, infelizmente, comigo, eu fui tentado. Eu tive, vamos dizer, uma oportunidade, mas como eu tenho a minha consciência, a minha formação de uma forma que não permite você desviar desses aspectos, eu não tive problemas. Eu tive a oportunidade, sofri repressão porque não me quebrei algum interesse ou outro. Mais vezes tive consequências e isso aconteceu. Em relação a colegas, existiu e, como você disse no início aí, alguns foram até demitidos por desvio de conduta, né? Então existe, infelizmente, isso. Como eu te falei, é uma avaliação de competência para os que vão tentar o quadro advogado e não necessariamente o caráter. Isso traz pessoas boas e pessoas com alguma dificuldade, né? Mas comigo, infelizmente, tive a oportunidade, fui repreendido porque não me comportei da forma como esperavam que eu
me submetesse, mas isso não foi um problema para mim, a não ser essa dificuldade, porventura, uma consequência que é aplicada sobre mim, mas de toda forma não foi maior do que a minha consciência. Médico não tem problema de caráter, né? Bastante. E você? Foi tentado de alguma coisa onde você, na sua profissão, falou: puxa, será que eu levo mais uma grana aí? Vou fazer essa cirurgia? Pode confessar aqui, ninguém vai. Não, eu diretamente não. Eu diretamente não, mas graças a Deus eu trabalho com um chefe que não é cristão, mas é um homem de bom caráter, e a gente não costuma adotar esse tipo de política de ceder a... Sempre as empresas vêm oferecendo alguma coisa, usa o material, você vai ganhar alguma coisa, mas a gente não adota essa política. Quando se diz não, eles não se procuram mais. Eu sei que várias coisas constroem o caráter de um indivíduo, mas para você, o que foi fundamental para você alicerçar a sua vida, os seus valores em Deus? E que pessoas são essas que ajudaram a você construir o seu caráter, construir quem você é, o humilde que você é hoje? Lógico que imperfeito ainda, tem muito que, mas com a firmeza para caminhar. Bom, eu não cresci no lar cristão, né? Eu me converti já era adulto, mas com certeza meu pai, sem dúvida nenhuma, foi bastante importante. E depois de cristão, caminhando com algumas pessoas aí que foram importantes, você veio o pessoal da igreja. E dentro da minha profissão, existem vários tipos de chefe, né? Mas com certeza o meu chefe do 12 sempre correto, sempre sincero, sempre foi importante para, profissionalmente falando, para entrar como correto na minha profissão. Edson, pessoas importantes aí para firmar o seu caráter. Infelizmente tem uma origem familiar muito boa, de estrutura. Meu pai e minha mãe realmente me passaram valores importantes para toda a minha família. Isso me fez conduzir a minha vida de uma forma que acredito seja o melhor possível. Queria só fazer uma observação. A facilidade com que as pessoas quebram regras mínimas, né? Por exemplo, respeitar a filha. Né? Então as pessoas, de duas formas. Uma, elas devagarinho vão se fazendo de espertos e vão entrando na frente como se ninguém estivesse vendo, que não é verdade, todo mundo vendo. E também aquela que chega com a maior disfarçatez, chega, você pode pegar para mim, então ali, a tua vez, né? Então, esse exemplo, como outros de trânsito que a gente enfrenta no dia a dia, pequenas situações, ainda que sejam pouco relevantes se analisadas no contexto dos maiores problemas, né? Mas elas influenciam sim, me parece, no futuro, no caráter dessa pessoa. Pequenas transgressões acabam chegando, levando essa pessoa, daqui a pouco a cometer transgressões maiores. Né? Eu faço essa observação porque a gente fala muito em caráter de coisas mais relevantes, né? Mais importantes, erros maiores. Na verdade, elas são mínimas até as maiores. Né? Nenhuma, não existe tamanho, na verdade. Né? A transgressão de caráter ela pode ser pequena, grande, média, mas a transgressão de caráter é igualmente grave. Né? Vamos aplaudir aqui. Hoje eu aprendi uma frase com meu sogro, que meu sogro não sei com quem ele aprendeu. E ele me ensinou essa frase diz assim: dinheiro perdido, nada perdido. Saúde perdida, muito perdido. Caráter perdido, tudo perdido. Essa é uma grande verdade, queridos, e eu quero então compartilhar um pouquinho introduzindo aqui, né, sobre a importância do caráter, e cada um de nós, eu falei com o Milton, mas tem a Maria, tem o João, todos nós temos momentos onde nosso caráter é provado, na verdade, situações onde nós somos medidos, onde nós temos que voltar os nossos valores e fazer um checkpoint, e vou ou não vou, aceito ou não aceito esse desafio, essa oportunidade, ou essa proposta. E quando a gente olha para o dicionário e vê o significado de caráter, o caráter tem a ver com feito moral, feitio moral, com a nossa índole. E eu gosto muito dessa definição, falar que é a qualidade inerente a certos modos de ser.
eu e você, nós crescemos construindo o nosso caráter. O caráter é algo que se constrói. A personalidade de uma pessoa é inerente à pessoa. A personalidade tem a ver com a pessoa. O caráter tem a ver com as qualidades e com as escolhas que essa pessoa faz no seu dia a dia. E uma outra definição que eu acho muito interessante, muito intrigante e às vezes provocante, é que caráter é aquilo que você é, caráter é quem você é quando ninguém está olhando. Caráter é aquilo que você é quando você não está sendo vigiado por ninguém está olhando. Fala para a pessoa que está ao seu lado, fala, caráter é quem você é quando ninguém está olhando. Eu quero pegar um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 2, versículo 11, que fala justamente disso, de uma pessoa que foi tentada o seu caráter. Tudo já foi descoberto. A situação que Moisés se encontra, ele cresceu no lar, na casa do faraó, cresceu ali naquele palácio. E certo dia Moisés saiu e viu então um egípcio espancando um do seu povo hebreu. Ele viu aquela situação, ele ficou enfurecido e o texto diz que ele olhou para os lados e não viu ninguém. E ele aproveitou essa oportunidade e matou aquele egípcio. Com certeza Moisés não teve um pensamento, não checou as suas raízes naquele momento, porque não tinha ninguém vendo. É verdade, existem pessoas que agem somente quando pessoas estão vendo, e fazem aquilo que não deve ser feito quando pessoas estão vendo. E assim foi Moisés. Alguns dizem que Moisés se matou porque estava defendendo o seu povo, e tudo isso é verdade, mas a grande verdade é que Moisés matou aquele egípcio. Tinha total convicção que aquilo talvez não seria descoberto, que aquilo ali ia ficar por ali mesmo, porque diz o texto que ele pegou e enterrou aquele egípcio. Ele cavou e enterrou o egípcio. E algumas pessoas dizem que Moisés não fez o serviço direito e deixou o pezão do Egito para fora, descavou, e alguém passou ali e viu, que pezão é esse? E ali puxaram e viu uma pessoa morta, e logo teve um dedo duro que falou, não, isso foi Moisés que matou. Mal Moisés sabia o que diz o texto, que foi o próprio hebreu, foi do seu próprio povo que dedurou ele, e chegou essa notícia até Faraó, e Faraó se enfureceu, e a partir de então continua as escrituras dizendo que a partir daquele momento Moisés começou a ser perseguido por Faraó. E é o que nós queremos falar um pouquinho. Quem nós somos? Quem é você? Quem sou eu? Quando ninguém está nos vendo. Isso tem tudo a ver com o nosso caráter. Porque, queridos, eu e você somos colocados à prova constantemente. Constantemente nosso caráter, a nossa conduta, as nossas ações são medidas, e nós precisamos fazer um checkpoint o tempo todo desses valores, esse caráter que se constrói no dia a dia. Conta-se uma história de um pastor que recebeu uma certa oferta milionária. E a oferta era se esse pastor, ele, por alguns instantes, por alguns pequenos minutos, poucos minutos, ele acessasse um site pornográfico em rede nacional.
Essa foi a proposta daquele pastor. Pastor, se você acessar por poucos minutos, você vai ganhar milhões, mas você vai ter que acessar essa pornografia em rede nacional, e tudo vai ser descoberto em cadeia nacional. E diz a história que esse pastor, graças a Deus, rejeitou essa proposta. E tinha uma roda de amigos conversando sobre esse assunto, sobre o que tinha acontecido, sobre esse pastor que tinha recebido essa tal oferta. E nessa roda, conversando ali, uma das pessoas que estava nessa roda baixou a cabeça e falou assim: pensar que eu já cometi a mesma coisa de graça, sem dinheiro nenhum. Eu fiz isso já e faço isso por dinheiro nenhum. Mas com certeza essa pessoa que falou isso, se fosse também para publicar, para ser descoberto, ele nacionalmente também negaria essa oferta. Quem nós somos, queridos? Como nós estamos naquele momento onde nós somos tentados, onde o pecado bate na nossa porta e ninguém está olhando. Quem sou eu? Quem é você? E o primeiro ponto desse pensamento que eu queria compartilhar com vocês é: não viva somente pela aparência. Não viva somente pela aparência. Mateus capítulo 6, versículo 1. Jesus está conversando com os discípulos. Eu tenho também conversado com o meu grupo familiar, com os jovens ali, sobre alguns textos chocantes que Jesus faz. E aqui está um deles, onde Jesus está ali conversando com os discípulos. E ele fala o seguinte: Jesus está dizendo: não tenham um caráter, não tenham uma boa conduta, simplesmente para serem vistos pelos homens, para chamar a atenção das pessoas. Não seja um bom empregado, um bom empregado somente à vista dos seus patrões. Diz de passagem, se levássemos mais a sério, nós cristãos levássemos mais a sério, não teriam tantos patrões reclamando de empregados sem caráter, sem conduta, que só trabalha quando o patrão está vendo, quando o chefe está vendo. Jesus está dizendo: não viva pela aparência, queridos. Não tenha a sua vida, não tenha um caráter, o seu caráter firmado apenas à vista de pessoas, à vista de homens. O bem que eu devo fazer, não faço somente pela vigilância dos homens, Jesus está dizendo. E o mal que eu não devo fazer, não faço também somente porque homens estão vigiando. Colossenses capítulo 3, verso 22, diz o seguinte: quando estão observando, se levássemos isso a sério, teríamos menos patrões reclamando, menos patrões, empresários reclamando de falta de caráter de seus funcionários. Não é verdade? Nós vivemos esse contexto. Nós sou sócio do Weber, com mais 2 sócios de uma empresa, e constantemente é incrível, é impressionante como nós temos que estar checando as pessoas, nossos colaboradores, ao ponto de cogitarem hoje ter sistemas, queridos. Nós temos sistemas hoje que controlam o acesso dos funcionários, para saber se o funcionário está trabalhando ou não está trabalhando, que site está acessando, se ele está só no Facebook, se ele está produzindo, quanto tempo ele está ficando. Por que cria-se sistemas como esse? Porque pessoas agem somente à vista de outras pessoas. Sistema para controlar é um absurdo, não é verdade? Mas às vezes é necessário. Sabe para quê? Existem sistemas como esse para controlar a produtividade. Porque se o camarada deixar ele conduzir a sua vida, se deixar simplesmente os seus valores conduzirem as suas escolhas,
a empresa só tem a perder. Não se produz. Eu recebi essa frase, o Weber me mandou essa frase, eu esqueci de copiar o autor. Isso, quando eu li, foi como um grande impacto forte dentro de mim. Sabe, queridos, quando a gente traz alguma mensagem como essa, às vezes é o tipo de palavra, o tipo de mensagem que a gente não gosta de ouvir. É mais gostoso ouvir que Deus nos ama. É tão bom falar que Deus está ao nosso lado, que Ele nos ajuda, que nós somos amados, que nós somos uns filhinhos queridos, que Ele nos apaparica, que Ele nos toma no colo, que Deus é um amigão, que Jesus Cristo é massa pra caramba, que Jesus é tudo, e tudo isso é verdade. Mas quando a gente começa a meditar em alguns textos como esse, nós tendemos a pular aquela página para ver se encontra logo na frente outro texto que alivia um pouco a situação, a nossa barra. E eu recebi essas frases, e a frase é o seguinte, e a frase é: a sua vida é a única Bíblia que muita gente está lendo fora das igrejas. Vou repetir. A sua vida é a única Bíblia, o único livro, a única palavra de Deus que muita gente está lendo fora das igrejas. 2 Coríntios capítulo 3 fala justamente disso, que a nossa vida, Paulo está escrevendo, ele declara que as nossas vidas são cartas vivas, escritas por Cristo Jesus, seladas por Cristo Jesus. A minha vida é a sua vida um livro. E a grande verdade é que muitas pessoas mesmo estão vendo a sua vida, as suas escolhas, as suas condutas. E a pergunta que eu me fiz é: será que essa Bíblia, será que esse livro que eu sou, essa carta, tem feito pessoas olharem para Jesus? A única coisa que muita gente conhece da Bíblia é como você trata a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, como é você no comércio. Isso tudo pode falar muito, e fala. Quem nós somos quando ninguém está nos vendo? Provérbios 22:1 fala que o bom nome vale muito mais que as riquezas. Nós vivemos hoje em dias, querido, onde os valores do mundo estão entrando no meio das igrejas, e valores de condutas imorais e distorcidas, condutas onde você é tentado a destruir o seu lar, a destruir a sua casa, a destruir os seus filhos. Valores deturpados, valores contrários à vontade de Deus. Caráter, queridos. Valores esses que levam pessoas a viverem uma vida sem caráter, de mau caráter. E Provérbios fala que o bom nome, a pessoa que tem caráter, a pessoa que tem boas condutas, que fazem boas decisões em cima de uma vida pautada no seu caráter, são pessoas ricas, que valem mais que a riqueza. Provérbios diz que o bom nome vale mais que a riqueza. Mas também a Bíblia fala de pessoas que tiveram, pessoas sem caráter, homens e mulheres sem caráter. E eu quero insistir nisso. Nós construímos o nosso caráter diariamente. Desde pequenininhos somos conduzidos a uma construção. Essa construção, ela pode sim ser pautada e construída em cima de verdades que Deus aprova, e como não, verdades que Deus não aprova, condutas que Deus não aprova.
Gênesis 39, versículo 6, fala justamente também de outra história de uma pessoa, duas pessoas, dois personagens nesse texto. Uma pessoa que teve um bom caráter, que fez uma boa escolha, e uma outra pessoa que não teve um bom caráter. É a história de José. Olha só o que diz o texto. Dois tipos de pessoas aqui. José sendo provado o seu caráter, e nessa mesma situação não tinha ninguém olhando. Talvez ali estava a boa oportunidade, entre aspas, de José praticar tal ato. E nessa mesma prova existia um outro tipo de pessoa, que é a pessoa que também se preocupa só com aquelas pessoas que estão vendo. E ela olhou para um canto, olhou para o outro, não viu nenhum dos seus empregados e disse: agora eu vou agarrar ele, eu vou forçá-lo, agora é a minha chance, vai ser só uma vez, vai ser só um caso, vai ser só uma noite, vai ser só uma diversão, vai ser só uma baladinha, vai ser só uma vezinha, ninguém vai ficar sabendo. Dois tipos de pessoas, na mesma situação, sendo colocado na mesma prova. E diz o texto que José correu para fora. E correr para fora é correr para algum lugar onde tenha gente vendo, onde tenha mais alguém. Às vezes há momentos, queridos, que se o fato de saber que Deus está nos vendo não é o suficiente, peça ajuda, saia para fora, corra, não vacile, porque se você ficar, o bicho pega. É verdade ou não é verdade? Saiu para fora. José picou a mula. Ele tinha a oportunidade de se deitar com aquela mulher, e com certeza também era a mulher formosa, bonita, mas José correu para fora. Provérbios capítulo 5, versículo 21. Deus tudo vê. Existem pessoas que parece que passa como desapercebido essa grande verdade, saber que Deus tudo vê. Cada passo, por onde andamos, onde estamos, o que fazemos, Deus tudo vê. Eu me lembro quando, no meu período
jovem, um pouco mais novo, ainda sou muito jovem, praticamente um feto. Mas quando eu era muito mais jovem, eu me lembro que eu saía com alguns amigos. Naquela época nós nos chamávamos de balada, né? A gente saía, tinha pro som, vamos pro som. Esse negócio miserento era tal do som, você ia lá para um colégio que tinha umas caixas de som horrível, era vamos pro som. Dentro de um colégio, coisa. A gente ia pro som. Eu lembro de algumas vezes que eu ia pro som e começava a beber. E muitas vezes eu voltava, eu tinha uma moto. Eu voltava e chegava para casa, mas eu nem lembrava como eu tinha chegado em casa, totalmente embriagado. E jovem assim, quando está fazendo as coisas erradas, ele quer provar para os pais que ele não está fazendo nada errado, não é verdade? É na verdade. Eu chegava em casa e bêbado, mas eu tentava endurecer e fazer aquela postura, né? Que estava tudo bem. Eu encontrava sempre meus pais, minha mãe e meu pai acordado ainda, deitado com a luz só do banheiro acesa, como que aquele pai que aguarda todos os dias quando os seus filhos saem porque não conseguem dormir para ver se o filho chega, e aí o filho chegando, agora nós podemos dormir, né? Em paz. E assim era. Eu chegava meio que cambaleando, tudo tentando mostrar para o meu pai que eu estava bem. Tudo bem, pai. Aí tinha um costume, isso mais do interior, que era chegar e pedir bênção. Quem pedia bênção para os pais aqui? Bênção, pai! Ué, me ajuda aí, você era daqueles que pensa bênção? Bênção, pai, bênção, filho. Né? Meu sogro pedia bênção para o pai, pedia para dormir? Benção, pai, benção. Então meu pai estava esperando para eu, como todas as noites de costume, pedir benção. E eu entrava no quarto e ele acendia a luz, deitado na sua cama e olhava para mim. Tudo bem, meu filho? Tudo bem, pai. Tudo certo, meu filho? Tudo certo, pai. Meu filho, não se esqueça que Deus tudo vê. Aquilo era como uma facada que entrava no meu peito. Naquele momento eu voltava meus valores e na verdade eu sabia que estava tudo errado. Deus tudo vê, meu filho. Amém, pai. Aí quem demorava para dormir era eu. Eles dormiam porque eu tinha chego e eu não dormia porque tinha recebido tamanha punhalada no peito. Agem sem checar os seus valores, faz o que der a ter. Falta às vezes nós entendermos que essa verdade tem que estar muito arraizada dentro dos nossos corações. Essa grande verdade é que Deus tudo vê. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala: Deus tudo vê. Ou naquele canto mais obscuro, ou naquele lugar cheio de luz, ou no lugar mais densas trevas, onde achamos que ninguém está vendo, e eu posso fazer o que eu quiser, porque ninguém está vendo, mas Deus tudo vê, queridos. Deus tudo vê. Creio que se essa verdade estivesse clara naquele momento de escolha para Moisés, ele talvez não teria cometido tal ato. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, eu vou matar esse egípcio. Mas se nesse momento de escolha Moisés tivesse total convicção e essa certeza que Deus estava vendo, ele não teria cometido esse ato. Terceiro ponto, queridos, abriu Hebreus capítulo 4, versículo 13.
Nós vamos prestar contas. Terceira grande verdade é, queridos, um dia haverá prestação de contas. Um dia haverá uma prestação de contas de cada ato que nós cometemos aqui. Apocalipse, versículo 2, versículo 18. É uma carta onde é direcionada para uma igreja chamada Tiatira. E diz o seguinte: o contexto dessa carta é para essa igreja que estava com seu caráter desviado, com suas condutas desviadas, pecando, cheio de pecado. E Deus se revela, Jesus se revela como aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Como aquele que vai vir para prestar contas, aquele que vai descobrir tudo aquilo que está encoberto. Tiago capítulo 2 fala que a misericórdia precede o juízo. Sabe, queridos, nós temos que entender isso, que a misericórdia de Deus, ela sempre precede o juízo. Deus é um Deus misericordioso, um Deus que nos ama. Ele estende a sua misericórdia sobre nós, e essa misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Mas esse mesmo Deus misericordioso, às vezes nós esquecemos que Ele é um Deus justo, é um Deus que vai trazer o juízo sobre a terra. E como eu falei, Tiago 2 fala que a misericórdia de Deus precede o juízo, mas a verdade é que um dia haverá juízo, um dia haverá prestação de contas, um dia nós vamos responder por aquilo que nós fazemos, queridos. Gálatas 6, versículos 7 e 8, diz que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Se a Bíblia fosse escrita nos nossos dias hoje, talvez esse texto seria escrito: de Deus não se brinca, com Deus não se brinca. Não podemos ficar brincando com Deus, brincando com o pecado. Com Deus não se brinca. Cuidado com o pensamento: vou fazer o que penso, o que quero, o que gosto, e nada tem a ver com a minha vida. Um dia você vai prestar contas. Mateus capítulo 10, versículo 26 fala: tudo vai ser descoberto. Mateus 10, 26. Romanos capítulo 2, versículo 16, diz que um dia será revelado o segredo de muita gente. Aquilo que ficou encoberto, aquilo que ficou ali escondidinho, aquilo ali que você não contou para ninguém, ficou só entre você e a sua escolha. Mas um dia isso será descoberto. Naum, queridos, fala no versículo 3, versículo 5. Imagina que situação, queridos. O texto falando que um dia Deus vai revelar as nações. Porque Deus não ama? Deus não nos ama? Porque Deus não ama a mim, não ama você? Não, porque Deus nos ama.
Ele é misericordioso, mas Ele é juiz. Ele é justo. A Bíblia fala de um livro, eu não sei se é um livro que será aberto e Deus julgará. Talvez nos dias de hoje, esse livro seria chamado, um dia serão abertos os arquivos de áudio e vídeo. Será exposto. Tiago 5:24 fala que existem juízos onde Deus traz imediatamente, e há juízos que não se revelam imediatamente. Existem pessoas que tratam o pecado e não aconteceu nada. Ah, não, vou continuar então pecando, vou continuar fazendo o que eu quero. Não veio nenhum juízo, está tudo certo, eu posso, vou tocar em frente. Mas existe um juízo que não é imediato. Sabe, queridos, a razão de não pecarmos, de não termos nossa vida, nossa conduta desviada da vontade de Deus, essa razão não deve ser em mim, não deve ser a razão que deve deixar você com medo, ou deixar você com vergonha, porque as pessoas vão ver a sua vergonha. Mas é imaginar um Deus tão amoroso, um Deus tão cheio de misericórdia, de graça, de amor, que enviou Jesus Cristo para morrer pelos seus pecados, pelos meus pecados, porque Ele não quer que eu e você continuamos sendo escravizados pelo pecado. Esse deve ser o motivo. Não vivemos novamente como outrora vivemos, presos pelo pecado, sendo mortos pelo pecado. Mas como eu posso viver uma vida novamente, sendo que um dia Jesus Cristo morreu por mim, foi crucificado, foi moído pelos nossos pecados, foi escarnecido, sofreu morte de cruz, foi envergonhado. Um dia alguém já passou essa vergonha. Um dia alguém já foi estendido numa cruz, no lugar mais alto de uma cidade, foi exposto a sua vergonha. Foi exposto a essa vergonha, foi exposto o seu pecado, o meu pecado. Deus não quer que eu e você vivamos dessa mesma forma, sermos expostos pelo nosso pecado. Deus não quer ver essa cena novamente se repetir. Mas um dia haverá o juízo. Com Deus não se brinca. Apocalipse 2:21 fala que a longanimidade de Deus às vezes é confundida, que passou impune, e as pessoas acham que não precisam abandonar então alguns tipos de pecado. Ele tem um longo ânimo, mas um dia, e a Bíblia fala que haverá o grande e terrível dia. Será um dia terrível. Será um dia terrível para aqueles que não escolheram viver longe do pecado. E último ponto para encerrar, bem rapidamente. Puxa, Marcos, mas o que eu faço agora? Tenho cometido tantas coisas.
Quantas coisas eu tenho guardado ali, escondidinho, encoberto, ninguém sabe, só eu e o Deus que todo vê. O que eu faço? Prisões, algemas, pecado tem me vencido. O que eu faço? O que fazer para consertar e corrigir a minha rota contra o pecado? É o quarto ponto. O que fazer para consertar, para corrigir a minha rota contra o pecado? Primeira coisa, queridos, confesse as suas fraquezas. 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que nós devemos confessar os nossos pecados, dizer para Deus, confessar a Deus: Deus, eu tenho pecado contra Ti, me perdoe, Senhor, passa sobre mim o Seu sangue, Jesus, me purifica e me liberta desse pecado. Confessarmos. A Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns para os outros, para que sejamos curados. Talvez você está aqui nessa noite pensando: puxa, eu preciso ser curado de alguns pecados, eu não tenho vencido, eu tenho sido fraco, há tantos anos eu tenho vencido, eu não tenho tido êxito nessa luta. O que eu faço? Confesse, confesse a Ele. O segundo ponto é: arrependa-se. Atos, versículo 2, 38 fala: arrependei-vos. Confessar é o primeiro passo para dizer: eu estou sendo fraco, eu levanto, eu jogo a toalha, eu sou mais fraco. Arrependimento já é: eu vou abandonar. É uma atitude, é o primeiro passo em tomar atitudes. Primeira coisa que eu faço: confesso. Segunda, eu me arrependo. Existia uma situação onde uma mulher foi pega em adultério e trouxeram para Jesus alguns homens, essa mulher, e eles estavam a passo de apedrejá-la porque ela tinha sido pega em flagrante cometendo adultério. E Jesus: e aí, mestre, pegamos essa mulher em adultério, agora a Bíblia fala, nosso pai Moisés escreveu que nós devemos apedrejá-la. O que o Senhor tem a dizer? E Jesus respondeu: aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia fala que aqueles homens foi deixando um após o outro, que todos estavam na mesma situação de pecado. E Jesus, cheio de amor, vem ao encontro daquela mulher e fala: filha, nem eu também te condeno, mas vá e não peques mais. Filha, eu te perdoo, mas filha, arrepende agora, mude de vida, deixe essa vida, arrepende. Terceira e última coisa: nós devemos nos encher da palavra. Repita comigo: encher da palavra. Eu quero finalizar com esse texto dizendo em Salmo 119, versículo 11. Vamos ler juntos? Guardar a palavra, queridos, meditar na palavra, nos encher da palavra, nos encontrar com Jesus todos os dias, chegar até Ele, comunhão com Deus. É a palavra que, como um rio, vai fluindo de nós e vai levando as impurezas, vai lavando os nossos pecados. A palavra do Senhor, ela é fiel e justa. A palavra do Senhor, ela é poderosa. A palavra do Senhor, ela é transformadora. Eu e você, nós precisamos encher da palavra. Quero pedir para que vocês
Baixe suas cabeças, por gentileza. Vamos orar a Deus. Deus, obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor tudo vê. Deus, obrigado, Pai, porque Tu és um Deus justo. Um dia o Senhor julgará a terra, Senhor. Deus, nós também Te louvamos porque o Senhor nos dá a segunda chance. O Senhor nos dá a chance, Senhor, de nos arrependermos, de confessarmos e arrependermos e nos encher da Sua palavra, Pai. Deus, nós confessamos as nossas fraquezas diante do Senhor nesta noite. Dizemos, Pai, que nós somos pequenos, nós somos fracos. Deus, nosso caráter tem sido testado todos os dias, somos provados. Mas o Senhor tem uma grande expectativa a nosso respeito. O Senhor quer nos ver pessoas aprovadas, com um caráter aprovado, Senhor, apresentar diante de Ti aprovado. O Senhor não quer nos ver, Senhor, filhos no chão, sendo vencidos pelo pecado. Mas o Senhor quer ver-nos, Pai, vencendo sobre o pecado, triunfando sobre o pecado. E nós confessamos a Ti, Senhor, que nós somos fracos, que nós precisamos de Ti, que nós nos arrependemos. Dá-nos uma segunda chance, Senhor. Caminha ao nosso lado. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Eu quero fazer um convite especial para você que está aqui. E talvez essa palavra mexeu no meu coração. Não sou melhor que você, não, pelo contrário. Essa palavra mexeu no seu coração e mexeu aí alguns valores que você precisa da misericórdia de Deus, alcance você. E você está dizendo, Pai, será que eu consigo? Será que existe mais uma chance? E Deus te diz, dá mais uma chance sim, filha. Dá mais uma chance sim, filha. A palavra diz, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. E existe uma graça aqui nessa noite que é estendida até você.